cultural no Amapá. Sincretismo, sincretismo, sincretismo religioso, mistura. O Brasil, gente, ele não, presta atenção, presta atenção. O Brasil, ele não é feito apenas de 3 culturas, de 3 raças, de 3 povos. Colocaram isso em nossas cabeças, que nós somos oriundos dos índios, dos africanos e dos europeus. Claro que não, gente. Nós somos resultado de uma orgia étnica, né? Nossa sociedade ela é formada por árabes, a nossa sociedade é formada pela galera da América do Norte, a nossa sociedade é formada pelo povo do Oriente, a presença japonesa muito forte, principalmente após o século XX, né, a passagem do século XIX para o século XX, gradativamente nós teremos a chegada dos japoneses. Agora, gente, é inegável, né, que quando nós falamos de religiosidade, a influência que nós sofremos é muito mais da influência religiosa afro-europeia, beleza? Juntamente com a indígena, logicamente. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós temos que dominar esses 4 conceitos, né? Esses 4 conteúdos, podemos assim dizer, né? Sincretismo é a mistura, grosseiramente falando para vocês entenderem aqui, tá, gente? Grosseiramente falando, sincretismo é a mistura de várias práticas culturais, aqui religiosas, musicais, profanas, e nós vamos ver a festa de Santiago, vamos ver o Mar Abaixo e vamos ver também a festa dos tambores, né, que está correlacionado com o Mar Abaixo. Então, na tua prova, vai provavelmente ter uma questãozinha dessa daqui, tá? Sim, só lembrando, nós teremos uma live, tá? No sábado, 5 horas, 5 e meia da tarde, por aí, só de exercícios para a galera do concurso do Amapá. Não percam, tá, gente? Um negócio bem bacana, fazendo umas questões, organizando umas questões, inclusive, autorais para vocês. Então, nós temos aqui, gente, que compreender esses conceitos, beleza? Simples e fácil e direto. Vamos lá. Aspectos gerais da cultura do Amapá. Forte construção no século XVIII. Por que a cultura do Amapá ela vai se fortalecer no século XVIII? Porque é nesse momento que vai se fortalecer o projeto de colonização. É nesse momento que nós teremos uma intensificação do contato com os povos africanos e com os povos europeus. Vai haver um grande fluxo migratório de africanos aqui no século XVIII para essa região que depois vai se chamar de Amapá. Beleza, gente? Século XVIII. Ainda não existe autonomia do estado do Amapá. Não existe estado do Amapá. Durante muito tempo, gente, alguns setores sociais, alguns setores do próprio estado do Amapá não reconheciam de forma positiva essas práticas culturais. Por quê, gente? Durante muito tempo, né, existia ou ainda existe, o racismo, né? Uma xenofobia, né? Uma aversão a tudo aquilo que vem do negro, a tudo aquilo que vem do africano. Então, nem sempre foi mil maravilhas essas práticas culturais. Ou seja, essas práticas culturais, elas são também um instrumento de resistência. Observa a palavra aí, resistência. Quando essa palavra aparecer na tua prova, tu vai lembrar da aula do professor Rogério. Faz um pix que eu vou tomar uma Heineken. Domingo à noite estarei tomando uma Heineken, já comemorando o sucesso de vocês. Mentira que é glacial, né? Mas eu vou estar tomando uma no domingo, porque eu já vou estar relaxado depois de ver a prova, tá? Ah, outra coisa, tá, gente? Mande a prova para mim, que eu quero dar uma olhada. Ah, professor, corrija a prova. Não, gente, eu não vou corrigir a prova domingo à noite. Domingo à noite eu estou assistindo Netflix, né? Eu estou jogando futebol, que eu sou um craque no futebol. Mentira, eu não jogo nada. Eu estou em casa sem fazer nada, tirando minhas férias, meus últimos 15 dias de férias. Mas manda a prova para me dar uma olhada. Na segunda-feira talvez eu possa fazer um comentáriozinho, beleza?
Então é isso, gente. Resistência, resistência. Todas essas práticas culturais também, gente, serão elementos de identidade. Identidade. Ah, professor, eu tenho aqui a minha identidade, o meu nome aqui. Astrogildo Garibaldo. Não, Astrogildo, presta atenção. A identidade que eu falo, gente, é um sentimento de pertencimento. É um sentimento de identificação. Você do Amapá, você está em São Paulo, você vê um tiozinho em uma rua tocando um tambor de Marabaixa, um caixeiro, você vai lembrar, ai meu Deus, que saudade de Macapá, de passar aquele clima gostoso de 50 graus e tudo mais, clima europeu, que um dia faz sol e o outro também, né? Então o seu coraçãozinho vai, né, lembrar da sua terra natal. Então, isso é identidade. Assim como nós, né, do norte, temos uma identidade muito grande com açaí, né, com a Joelma, com a Gabriela Amarantos, a galera do Pará, né, o Círio de Nazaré faz parte da nossa identidade religiosa. Essas práticas culturais que eu vou mostrar para vocês fazem parte da identidade do povo do Amapá, né? E durante muito tempo, gente, essas práticas culturais sofreram preconceito, né? Sofreram racismo. Graças a Deus que nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 20 anos, o próprio Estado, o próprio município, as prefeituras estão organizando essas festas junto com a comunidade. A Igreja Católica apoiando também muitas dessas festividades, né, que são oriundas do catolicismo popular. É algo que vem de fora para dentro, vem de fora o povo e acaba penetrando um pouquinho na Igreja Católica. Isso é catolicismo popular. Não é algo que é originário do catolicismo oficial, né, do catolicismo liderado pelo Vaticano e etc. E no meio dessas festas religiosas, né, existe uma cajibrina. A galera se reúne para tomar umas. Então, por isso, essas festas, essas práticas culturais, ela tem um lado profano. Beleza, gente? Então, religiosidade, identidade, resistência e um lado profano são os conceitos básicos que vocês têm que dominar dessas práticas culturais do Amapá. Beleza? Olha aí os cabeçudinhos aí, as criancinhas participando dos festejos de São Tiago. Tá aqui, olha. São Tiago, né? Santiago, o São Jorge também, eles valorizam muito, tá, gente? Aí em Mazagão Velho. Santiago é um dos santos guerreiros da Igreja Católica. Os santos, gente, são resultado de tradições da Igreja Católica, né? Não pense que a festa de Santiago ocorre unicamente em Mazagão, em todo o planeta católico. Não, ocorre em outra localidade também, em outras localidades, só que com algumas diferenças, beleza? Então, gente, a festa de Santiago, o soldado, o santo guerreiro, né, vai ser reverenciada, construída ali no século XVIII, tá? Século XVIII, não te esquece. Não precisa tu decorar, gente, 1777, no século XVIII. No século XVIII, tá? Preste atenção, no século XVIII, na fortaleza de Mazagão, no Marrocos, houve confrontos entre portugueses e muçulmanos, entre católicos e muçulmanos, onde os católicos foram derrotados. Por isso que muitos católicos foram trazidos para cá, para a nossa região. Foram levados do Marrocos e foram direcionados para Mazagão. Então surge aí um processo de colonização, fugindo da guerra cruzadística, podemos assim dizer. Ou seja, temos no Marrocos uma guerra religiosa. Lá eles foram derrotados. Aqui não, tá? Aqui a lenda valoriza, logicamente, a religiosidade portuguesa, o lado da história portuguesa. Segundo eles,
foram derrotados os mouros, os muçulmanos. Mas a história mostra o contrário, tá, gente? Mas aqui para eles, os católicos, os portugueses, os cristãos foram vencedores. Então toda vez que você lê, gente, mouro, tá? Mouro são os muçulmanos. Alá, 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 os seguidores de Alá, beleza? O evento fundamenta-se na lenda, né, do aparecimento de São Tiago, um anônimo soldado. A festa ocorre na vila de Mazagão, no distrito de Mazagão, que faz parte do município de Mazagão. Cerca de 1 hora de viagem, tá, ali de Macapá, né? Tem Macapá, aí tem o centro de Mazagão, descendo mais um pouquinho tem Mazagão Velho, né? É um lugarejo muito bonitinho. Essa festa acontece quando? Em julho, tá? Agora, ó, estamos em julho. Estou gravando essa aula no dia 13 de julho. Já está ocorrendo nesse momento a organização disso, né? E para eles é muito importante para a economia local, né? Para venda de doces, para venda de comidas típicas. O artesão ganha um dinheirinho. Depois eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês. Então, além de ser uma festa religiosa, é uma festa profana, é uma festa que dinamiza a economia da região, que promove o turismo religioso na região, beleza? Tá aqui, olha, um mapa, né? Macapá, mais ao norte, depois pega ali a rodovia, vai descendo, como diz o caboclo, descendo para baixo, né? Tem a Mazagão e tem a vila de Mazagão, né? Mazagão, construído em 1770, a mando do rei Dom José I, houve a transferência de imigrantes originados do Marrocos. Então, eles vieram do Marrocos e trouxeram a sua religiosidade, né? Esses indivíduos da África, esses indivíduos de Portugal que estavam lá no Marrocos. Está aqui a festa, né? A participação das crianças, a participação dos idosos, é um negócio muito bonitinho, muito legal. Ocorre, gente, uma teatralização da lenda. O que nós temos, gente, aqui é um grande festejo, né? É um teatro caboclo, né? O teatro, gente, uma ópera cabocla, uma opereta cabocla, né? A ópera, ela tem várias fases, ela tem vários momentos, correto? Dentro de um espaço, né, do teatro. Só que aqui é o espaço aberto, né? É no distrito, na vila, a cidade fica muito cheia, existem as pessoas que vão só assistir e existem as pessoas que trabalham praticamente o ano todo confeccionando essas roupas, ensaiando as cenas, né? Então é um negócio muito bacana que qualquer dia tem que ser feito um grande filme sobre isso, né? Então tá aí, gente. Então a partir daí nós temos várias etapas, né? No dia 24 de julho, né? Geralmente isso acontece no final de julho, tá, gente? A segunda quinzena de julho. Você tem a partir das 3 horas da tarde, né? Aparece o emissário, um enviado dos mouros, dos muçulmanos, para entregar presente para as autoridades cristãs. Imaginem isso, gente, lá em Mazagão, lá em Marrocos, tá? Então, imagina um cenário de batalha, um cenário de guerra, onde os católicos estavam tentando expulsar os muçulmanos ali da região, tá? Depois de alguns séculos, gente, eles irão abandonar gradativamente a região. Mas no evento, na guerra aqui, no século XVIII, eles foram derrotados, tá bom? Então, gente, os muçulmanos de vermelho, os cristãos estão de branco nessa festividade, eles vão entregar alimentos, né, envenenados para as tropas católicas. Tipo assim, não vamos ter guerra, não vamos ter batalha, vamos evitar a carnificina, tá aqui um presente. Só que os cristãos, os portugueses, sabem que aquilo ali está envenenado, né? E aí os mouros voltam para a sua localização, onde estava lá o seu acampamento, né? E começa a fazer um baile, né? Para comemorar o envenenamento dos católicos.
Ah, aqueles católicos são otários, aqueles católicos são incompetentes, nós vamos matar todos eles envenenados. Só que eles não sabem, gente, que os católicos voltaram, se dirigiram para o baile de comemoração da vitória dos mouros, né? Tinha lá os infiltrados e eles estão de máscaras. E eles levam consigo, né, uma parte da comida envenenada que foram dadas para os católicos. Então os convidados chegam lá no meio dos mouros, estão disfarçados e tudo mais. Olha, eu te trouxe presente, comida, vamos beber, vamos comemorar. E aí os mouros acabam caindo na própria estratégia, né? E aí morre, né, o rei, né? O rei mouro morre e quem assume ali a liderança da batalha é o filho dele, o Caldeirinha, né? Ou Cadeirinha, tanto faz, existem várias grafias, várias pronúncias. E aí, meus amiguinhos, já no dia 25 ocorre o Círio, né? A festividade religiosa, né? De fato, nesse momento, né, religioso, nesse momento da encenação, você vê depois o aparecimento do santo, né, do São Tiago, à frente da igreja, que vai promover justamente o início, né, de todo esse processo. É um círio muito curto, né, apenas 2 km. Então, nesse momento do círio, todos pedem proteção divina, tanto o lado católico quanto o lado muçulmano, né? E por isso do círio. Essa é a leitura, essa é a sequência, né? Ao meio-dia, né, o bobo velho sai das ruas para espionar os cristãos e é apedrejado por eles, né? O bobo velho, gente, é um agente secreto, é um espião, né, dos mouros, né, dos muçulmanos. Ele tenta observar qual é o cenário da batalha e antes de acontecer a batalha, né? E os cristãos dão um monte de pedrada nele. Aqui é a cena, tá, gente, do lado direito, mas não é pedrada, é laranja, né? Logicamente que isso é uma encenação. Observa, gente, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Então a festa de Santiago, gente, ela é uma festa que acaba agregando, né, esse sentimento de parceria, de amizade entre os moradores dessa localidade. É um negócio bem legal, né? Já às 3 horas da tarde vai ocorrer a batalha, né? O anúncio da batalha é feito pelos tocadores, né? Geralmente são os senhores, os indivíduos mais idosos, os chamados arautos, caixeiros, que tocam os tambores, né? Vai começar a batalha, e aí cada momento da batalha tem o acompanhamento dos tocadores de tambores, beleza? Aí tem várias fases, né, gente, a partir dessas 3 horas da tarde, aí, a partir das 15 horas. A morte do atalaia, né, que é um agente a serviço dos cristãos. A venda das crianças, segundo a lenda, as mães tinham que vender as crianças para conseguir dinheiro, para comprar armamento, para lutar nessas batalhas. Existe uma armadilha dos católicos, existe uma briga por conta de estandarte, por conta das bandeiras, né? Os cristãos querem pegar a bandeira dos mouros. No final, né, gente, no final da história, segundo a lenda, graças à participação do soldado Santiago, os cristãos são vencedores. E aí existe um baile, né, Vominé, grito da vitória cristã, né, grito de felicidade, que acaba exaltando a vitória dos fiéis contra os muçulmanos, né? Então é o rito final dessa manifestação, né? Consagra e congraça a população de Mazagão, é o grão finale. Beleza, gente? Então aí você vê uma mistura muito forte, né, da religiosidade europeia com as lendas
afro e acabam cada vez mais se solidificando a partir do século XVIII, né, aqui na região do extremo norte do Brasil. Né? Tá aí, olha, os soldados, né? Aqui é o Atalaia, que foi morto, né? Muito, muito bacana essa questão do teatro, né? Os mascarados, né? E aí a encenação da batalha. Ok, gente? É isso. Não tem como tu se perder. Aqui, olha, a importância econômica, tá? A venda, né? A confecção de roupas, de adereços, o comércio, né? O artesão aí fazendo as máscaras e tudo mais. É importante para a economia local. Beleza? É isso, meus anjinhos, futuros soldados e bombeiros, funcionários públicos do estado do Amapá, né? Já estou vendo você descendo no aeroporto Boçal com o seu Ray-Ban, né? Chegando lá com toda a pose, né, de funcionário público, eu sou funcionário público, eu, né? E logicamente, né, a galera de Macapá também, que nós teremos muitos e muitos aprovados. Mar Abaixo, festa do Divino, a festa do Divino Espírito Santo, aí na cidade de Macapá. Beleza? Estávamos falando de Mazagão e agora estamos falando de Macapá. Praticado em vários bairros, né? Em várias comunidades, se estendendo por aproximadamente 2 meses, né? É feito em vários meses, né? Tem etapas também, abril, maio, junho, né? Vai embora, cara, né? São grandes festividades e grandes batuques. A herança afro, né? Além de todos os rituais religiosos, o ritmo e a dança, o marabaixo, representa toda a herança dos escravos. Então aqui você tem a presença afro, beleza? Nomenclaturas que vocês têm que saber, né? Marabut, né? Vem do árabe louvar, escravos trazidos mar abaixo, né? Marabut, marabaixo, né? Então existe vários significados, né? O significado religioso e o significado da morte dos escravos, né? Nessa travessia do Oceano Atlântico, muitos eram jogados ao mar, né? E aí tinham os cantos, né? Para poder homenagear os mortos, podemos assim dizer, né? Então, gente, é uma questão de identidade, é uma questão de tradição, né? Assim como nós estávamos falando lá no início da aula, e resistência. Os cantos são chamados de ladrão e a galerinha gosta de uma cachaçinha, uma cachaça, um álcool, para ficar mais feliz e para ficar mais alegre, né? Gengibira, tá? É o nome da bebida que eles tomam aí durante o evento. Mas logicamente que eles tomam outras coisas, tá bom? Então é uma festa sagrada, profana. A profanidade, em alguns momentos da história, promoveu a proibição da igreja, em 1943 e 1950, está dizendo aí, né? Mas, né, a igreja católica acaba deixando, logicamente, acontecer, né? Então, o Mar Abaixo, gente, é uma mistura de musicalidade, religiosidade, né, dança, né, o colorido. Eu comparo muito, gente, o Mar Abaixo com o nosso carimbó, né, aqui no estado do Pará. É muito parecido, tá bom? Aí são os bairros, né, do Laguinho, né, o bairro Centro, o bairro do Trem. Eu conheço o bairro do Trem, o bairro do Centro, né, também. Buritizal, Santa Rita, né, onde ocorre essas manifestações. Durante o ano, né, gente, eles geralmente se reúnem no centro, né? Existe um ambiente ali para poder vivenciar todas essas práticas. De modo geral, as tradições populares perdem sua força nos espaços urbanos. Mas, né, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, houve um crescimento do Mar Abaixo. Por quê? Porque muita gente migrou do campo para a cidade. Então, essa prática
rural, podemos assim dizer, ela vai ser reacendida no ambiente, revalorizada, essa é a palavra certa, revivenciada no ambiente urbano, né? Graças a Deus, né, gente, que não podemos perder as nossas histórias, as nossas tradições, tá? Então observa, gente, como o Marabaixa ele vai se valorizando nos últimos anos, né? Como eu falei, nos últimos 20 anos aí. Em 2010, né, foi criada uma lei, ele é considerado uma manifestação estadual de grande importância, criaram o Dia Estadual do Marabaixa. Criaram, né, o Dia Municipal do Marabaixa recentemente. E nós temos o reconhecimento por parte do governo federal, por parte do IFAM, do Marabaixa como cultura imaterial brasileira. Um patrimônio histórico, cultural e imaterial. Já falei isso em uma aula. Aqui, imaterial, acho que foi numa aula de atualidades. Imaterial e imaterial são os dois tipos de patrimônios históricos. O material é aquele que nós podemos tocar e o imaterial é aquele intangível, impalpável. É a arte, é o crer, é o credo, é o conhecimento, são os valores passados de geração em geração. Essa questão de geração em geração, gente, também ela é presente aqui no Marabaixa e, logicamente, muito presente lá na festa de Santiago, né? No Sírio, né? nas ladainhas e tudo mais, nos festejos, sempre vai os idosos, né? E sempre eles levam uma criança, sempre eles levam um adolescente para acompanhar, né? Para ganhar gosto, né? Por essas práticas culturais aí no Amapá. Beleza? Então tá aqui, gente. Existem vários momentos da festa, né? A questão do mastro, da bandeira. E isso também, gente, acontece aqui no Pará, tá? Com outras nomenclaturas, tá? Em homenagem a santos, vamos supor, São Benedito, São Sebastião, né? Então, essa questão de mastro, de decorar o mastro, tá aqui, olha. Fincar uma bandeira, isso é uma prática que ocorre em outros cantos do Brasil, tá bom? Olha o que está escrito aí. Retirada dos mastros que serão utilizados para hastear as bandeiras do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade. Não te esquece isso, tá, gente? Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade. Poucos galhos, né? Tem que ter esse mastro, cerca de 7 metros, derrubado no sábado, e no domingo acontece um cortejo, né? Uma comemoração por esse evento, né? Para que depois possa ter a elevação do mastro, né? Na quarta-feira da murta, depois eu vou te mostrar a murta aqui, os participantes saem às ruas carregando ramos da planta. A simbologia, né, é muito forte sobre isso, né? O galho trazido pela pomba do divino para anunciar o dilúvio. Esses são os significados que você observa nesse momento da festa, tá bom? Então é muito bacana, esse aqui é muito bonito. Já na quinta, né, os festeiros começam a enfeitar o mastro que será oferecido ao divino, erguido uma hora depois. À noite, nesse mesmo dia, se inicia as novenas do divino e as ladainhas cantadas em latim. Mas também existe uma musicalidade, tá? Sempre acompanhando isso dos tambores, cantado em língua portuguesa, logicamente. Na sexta, o segundo mastro, em homenagem à Santíssima, é erguido, né? Então são 2 mastros, um em homenagem ao Divino Espírito Santo e outro à Santíssima Trindade. No domingo existe um novo cortejo em homenagem ao Divino Espírito Santo pelas ruas, carregando a murta. Tá aí a murta aí, gente, né? Esses galhozinhos aí, retirado da vila de Curiaú, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Marabaixa e janarismo, olha essa relação que eu faço aqui, gente, bem interessante, bem legal. Não se esqueçam, até, né, gente, Janari Nunes está no contexto da criação do território do Amapá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, gente, antes de eu continuar. Sempre eu dou uma checada. Alonso, tá tudo certinho. Aqui no programa, tá.
Vem pra cá, filho de Deus. Então, gente, você lembra que eu falei na nossa videoaula Mequetrefe sobre a criação do território? Sobre a criação do território. Foi criado toda uma infraestrutura no centro da cidade. Prédios, né, públicos foram criados. Então, com isso, a população que morava em alguns pontos desse centro da cidade foram expulsas do centro da cidade. Olha, você que mora aqui no centro da cidade, em Macapá, eu estou tirando você daqui a serviço do governo federal, mas não te preocupa que eu vou te dar um terreno maior lá no Curiaú. O cara vai dizer, tua mãe, moro no centro, tu tá me mandando lá para Caixa Prego, eu vou te dar um terreno ali em Ananindeua. Aí a galera vai ficar mordida, né? Hashtag chateada com o Janari Nunes e com essa parada da criação do território. E isso vai ser repassado para musicalidade. Então, o Mar Abaixo, gente, ele é um pouquinho, guardado as devidas proporções, né? O rap, né? Não estou falando do funk, eu estou falando do rap. O rap que ele canta a realidade, né? Da galera da periferia de Nova York e hoje em dia das grandes cidades brasileiras, né? Dos Estados Unidos e do Brasil. Então a letra do rap sempre tem uma crítica social, né? Sempre tem um desafio ao negro, né? Então a questão da negritude é muito forte no rap e no Mar Abaixo também, beleza? Essa questão de identidade afro é muito forte. Então olha o que diz aí. Aí eu tenho três passagens, né? Uma maior. Me peguei com São José, padroeiro de Macapá, para Janari e Coraci não saísse de Macapá. Aí já está valorizando ele, né? As ruas do Macapá estão ficando um primor. Tem hospitais de escolas para os filhos do trabalhador. Mas as casas que são feitas é só para morar os doutor. Então a primeira passagem é puxando o saco do Janari Nunes. E tinha também a contra o Janari Nunes. A outra aí, onde tu vai, rapaz, por esse caminho e sozinhos. Eu vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. Dia 1º de junho, eu não respeitei o Senhor e saio gritando, viva ao nosso governador. Destelhei a minha casa com a intenção de retalhar, se a santa ingrácia não ficar. Ou seja, o cara tá se mudando por livre e espontânea pressão. Tá certo, gente? Então aí nós conseguimos fazer uma relação histórica da musicalidade do Mar Abaixo com um fato que aconteceu, com fatos que aconteceram na década de 40. Beleza? Bacana isso, né, gente? Pai d'égua. Você compreender a sociedade através da musicalidade. Nós, historiadores, trabalhamos com isso. Tá certo, gente? Então, sempre eu falo para os meus alunos, daqui a 500 anos, os historiadores vão estar pesquisando as nossas músicas, né? E aí o pessoal vai se tratar garota, não sei o que, bate, é a galera do TikToker, né? E os historiadores vão dizer, meu Deus do céu, por que aquele povo faziam aquelas danças do acasalamento, né? Então, a música, ela conta um pouco da história do seu povo. Festa dos Tambores. Ai, perdão, gente. Ai, eu comi demais. Festa dos Tambores, uma das manifestações culturais mais importantes do Amapá, e reúne diversos grupos quilombolas, né? A reunião da negritude de todo o estado que apresentam danças tradicionais da cultura de matriz africana. Então a Festa dos Tambores é para valorizar a negritude regional. Tanto, né, que o ápice da festa é ali no Dia da Consciência Negra. A reunião de grupos que se manifestam na sede do Centro Cultura Negra do Amapá, né, localizado no bairro do Laguinho, denominado em 2017 por uma lei, tá, de Centro Raimunda de Nazaré da Silva Ramos. É uma festa muito grande, tá, gente? Muito bacana. Muita Heineken. Então aí do lado esquerdo
você vê a sede do Centro de Cultura Negra do Amapá, que está sendo reformado agora, né? Você vê aí a reunião do pessoal da Umbanda e do Candomblé, e o palco ali, né? Rolando o Mar Abaixo. Olha de novo aí o Mar Abaixo. Então aí, gente, um mês, na verdade é um mês, né? De valorização da consciência negra se junta com uma prática musical de dança dos negros chamado Mar Abaixo. Então, Festa dos Tambores em novembro, tá? Festa dos Tambores em novembro, não te esquece. Muito batuque nas caixas de Mar Abaixo, música e dança marcam os dias de apresentações. Organizado pela União dos Negros do Amapá, UNA. E, logicamente, né, a gente contando com o apoio do governo estadual, da prefeitura, da Secretaria Extraordinária de Política para os Afrodescendentes. Olha que legal, gente. O Amapá tem uma Secretaria de Políticas para os Afrodescendentes. Olha como mudou, né, gente? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era impensável um negócio desse, né? Então, o Encontro dos Tambores conta com a participação das comunidades, do poder público, dos grupos de Mar Abaixo. É uma festa ali para a sociedade no centro de Macapá, né? Tá aí a galera dançando Mar Abaixo. É muito legal, né, gente? Aqui em Belém, aqui em Ananindeua, a gente não tem muito dessa prática de valorização desse mês, desse dia da consciência negra, né? Lembrando, gente, que o Dia da Consciência Negra ocorre em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, daí surgiu o Dia da Consciência Negra. Beleza? Então tá aí, gente, uma grande festa ocorreu em 2021. Apresentaram-se grupos de matriz africana, Umbanda e Candomblé, escolha da mais bela negra e mais belo negro. Olha que legal, né? Como se fosse um desfile de Miss, né? E Mister. E uma novidade, né? Da beleza e diversidade, outra categoria. Dia Nacional da Consciência Negra. No Dia da Consciência Negra acontece a Missa dos Quilombos, considerado o ponto alto do encontro. Após a missa, houve a apresentação de grupos de Mar Abaixo, batuques e homenagens póstumas às personalidades negras, aquelas que já morreram, que já partiram. Comemoração do aniversário da União dos Negros do Amapá, UNA, com a realização do primeiro festival gastronômico afro-amapaense tradicional. Então, houve o aniversário, né, do movimento social dos negros, aí, da organização da negritude amapaense, e um festival gastronômico. Que ideia genial, né? Então, isso é legal, gente. Isso promove a geração de emprego, promove a geração de renda e valoriza a cultura negra, né? Encerrou em dezembro, né, com as comemorações do Dia Estadual do Samba. Olha só, durante muito tempo o samba foi marginalizado por ser coisa de preto, né? Como os racistas falam, né? Não sou eu que estou falando, tá, gente? Racista fala coisa de preto. Recentemente, um grande político brasileiro falou que não existe racismo no Brasil. Existe nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Sangue de Jesus, os nossos políticos têm pouca inteligência, né? Para entender o que é o racismo estrutural. Aqui, gente, uma questãozinha bandida para a gente observar como isso aparece em prova. Aí, Prefeitura Municipal de Macapá, 2018, FCC, o ciclo do Mar Abaixo apresenta o sincretismo cultural do Amapá. Representa o sincretismo, a mistura de várias culturas, beleza? Letra A. Traduz a incorporação da cultura popular afro-indígena da região pela elite letrada. Foi a elite de Macapá que idealizou esse evento, essas festas, esses batuques? Claro que não, tá, gente? Claro que não. Lá na década de 90, 1995, não, né? Mescla vivência e valores das comunidades afrodescendentes com a incorporação do calendário e dos santos católicos. E isso é muito comum, gente, no sincretismo religioso. Você observa que o dia de um determinado santo é um dia de um determinado orixá. E isso foi uma forma de
de resistência e preservação da cultura religiosa africana. Então, essa é a alternativa correta, né? Nossa Senhora da Conceição é o mesmo dia de Iemanjá, por exemplo. Sinaliza o reconhecimento oficial pela Igreja Católica da religiosidade popular em uma forma de festa profana. Existe esse reconhecimento oficial da Igreja, a Igreja apoia a festa profana, esse é o objetivo, né, do Mar Abaixo? Não, né? A Igreja Católica finge que não está vendo o lado profano da festa e pronto, né? Propicia a integração das classes sociais em uma festa de rua, ainda pouco conhecida na comunidade? Não. Expressa a resistência, muito conhecida, né? Expressa a resistência escrava e afrodescendente, que rejeita o culto aos outros santos e doutrinas católicas em prol do orixás. Gente, né? Muitos afrodescendentes cultuam também santos e pensamentos, compartilham os pensamentos católicos. Tá bom, gente? Então aí a alternativa correta, letra B de bola. Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Essa parte da tua prova, gente, de cultura, ela é bem tranquila, é bem fácil. É aquela questão para você não zerar a tua prova. Beleza, anjinhos? É isso. Um assunto bem leve, bem tranquilo.